Fala comigo, galera, como é que vocês estão? Vini na área e sejam todos bem-vindos ao canal, um canal que a gente fala bastante sobre apostas esportivas, dicas, palpites, análises, prognósticos e vamos que vamos, beleza? Se você tá chegando agora, já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal que ajuda bastante a estar trazendo conteúdos exclusivos como esse. E não se esqueça de ativar o sininho, porque quando eu postar vídeo, vai chegar em primeira mão pra você o aviso aí no seu celular ou no notebook que tem vídeo postado, beleza? Bom... E se você está chegando agora também, não esqueça de clicar no link aqui embaixo, o link do nosso grupo grátis do Telegram. É lá que a gente pega todas as entradas ao vivo, tá? Aqui é apenas uma pré-live, uma pré-análise que a gente faz, um cronograma dos próximos jogos que a gente vai ter no dia seguinte, beleza? Tamo junto, que Deus abençoe todo mundo e bora pro vídeo que amanhã, 8 de fevereiro, quarta-feira, gradezinha mais ou menos ainda, bastante jogo de Copa, temos joguinho no Campeonato Inglês, Campeonato Paulista, tem a outra semifinal do Mundial de Clubes e vamos falar bastante sobre o Flamengo aqui no vídeo também. Então, vamos que bora pro vídeo, sem mais enrolação, daquele jeito, hein, papai? Bom, antes de falar de qualquer coisa, acabou nesse exato momento o jogo do Flamengo. 3-2 pro Al Hilal, meu Deus do céu, que papelão esse time do Flamengo fez indo pra lá, não tirando os méritos do Al Hilal, tá, não tirando os méritos, é um belo time, um time aí, um dos times mais ricos da Arábia, não é à toa que é chamado o time dos príncipes, né, que o Sheik lá é dono de tudo, é o maior campeão da África, é o maior campeão da Liga da Champions League deles lá, então assim, é um time que não tem o que dizer, mas... A grandeza do Flamengo chegar lá e cometer 2 pênaltis juvenis. O segundo, cá entre nós, um mero aí... Ficou meio complicado, né? Gente que dizendo que foi pênalti, dizendo que não foi pênalti, uns dizendo que foi pênalti, mas não era pra expulsão, uns dizendo que não foi pênalti, não era pra cartão, uns dizendo que foi pênalti e o lance foi normal, então tá meio louco. Deixa aqui nos comentários embaixo se você achou, foi pênalti ou não foi do Gerson, correta a expulsão, não correta. Bom, o que aconteceu é que o Flamengo tá eliminado e o Al Hilal é o primeiro finalista do Campeonato Mundial de Clubes, beleza? Bom, vamos falar do jogo do Real Madrid, que pode ser que dê Real Madrid e Al Hilal na semifinal, daqui a pouco a gente fala deles, beleza? Então, pra gente começar... 2 horas da tarde, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, a gente tem Nuremberg versus Fortuna Düsseldorf, tá? Jogo bem bacana entre eles, jogo de uma discrepância bem alta pelo seguinte motivo. Ambos os times frequentam a segunda divisão do campeonato, tá? Segunda divisão, que é a Bundesliga 2. O Fortuna Düsseldorf, ele vem na 6ª colocação e o Nuremberg vem na 16ª colocação, tá? São 10 jogos aí de diferença entre eles, tá? O time do Nuremberg é um time que ataca muito pouco, é um time que faz muitos poucos gols. Se a gente puxar aqui, tem uma média de gols feitos de 0,80 por partida. Já o time do Düsseldorf tem uma média de 1,30 gols marcados por partida, tá? E é um time também que sofre poucos gols, não faz muitos gols e não sofre poucos gols, beleza? Então assim, vamos dar uma olhadinha em especial para esse jogo aqui, tá? É um jogo bem bacana, um jogo bem interessante, é um jogo aonde ambos os times têm uma dificuldade muito grande de ficar sem sofrer gols, tá? O time do Nuremberg 20% dos seus jogos só conseguiu ficar sem sofrer gols e o time do Düsseldorf 33% sem sofrer gols, tá bom? Então assim, vamos ficar de olho, são 2 times bem bacanas, são 2 times que vingam ali partes opostas da tabela, mas se tratar de um cenário totalmente diferente, vai se tratar de um jogo de Copa, um jogo onde tudo é decidido em apenas um jogo, então vamos ligar um alertinho aí para esse jogo, tá? O bacana é o seguinte, jogos entre eles, 1-0 Nuremberg, 1-0 Nuremberg, 2-0 Nuremberg, 3-1 Düsseldorf e tivemos um empate também, tá? Então assim, é um jogo de under goals pelo seguinte motivo que eu falei para vocês ali atrás, ambos os times têm uma dificuldade muito grande em fazer gols, tá? Os últimos jogos do Nuremberg em casa, se a gente tirar esse jogo aqui contra o Paderborn, e o jogo que teve amistoso, são jogos onde ele marca muito pouco gols, ó, marcou um gol, não marcou nenhum, marcou 2 gols contra o Rosenkiel, tá? E o time do Düsseldorf também é um time que economiza bastante na parte de gols quando joga fora de casa. Fez um gol, não fez nenhum, aqui fez 2, fez 3. Então assim, vai ser um jogo muito pegado, vai ser um jogo bem disputado, a se tratar de um jogo de Copa, a se tratar de um jogo de apenas um jogo. Então assim, ganhou, tá classificado, empate, prorrogação e perdeu, já vai embora pra casa, tá bom? Então assim, vitória de ambos os times? Não sei. Se a gente for olhar pela parte de classificação na tabela, vamos dar uma leve vantagem ao Düsseldorf, tá? Mas se a gente for por os últimos confrontos, tem uma leve vantagem a favor do Nuremberg. Então, vamos estar de olho no mercado de gols, que para mim é o melhor mercado, o mercado de under gols, menos de 2,5 gols, ó, de 1,95, por se tratar de todo o cenário, jogo na casa do Nuremberg. Nuremberg quando joga em casa tem uma dificuldade grande de abrir o placar e manter-se no placar, então assim, vai ser um jogo pegado, um jogo de liga e creio eu em mais um jogo de under entre esses 2 times, beleza? Bom, 16h45, outro jogo válido pelas oitavas de final da DFB Pokal, o jogo da Copa da Alemanha, temos Bochum versus Borussia Dortmund que se enfrentam
Ambos os times também numa discrepância bacana, porém ao contrário. Agora estamos falando de ambos os times que vigoram a primeira divisão, que jogam pela Bundesliga, tá? O Bochum, ele vem na 15ª posição da primeira divisão e o Borussia Dortmund ocupa a terceira posição. Borussia Dortmund que teve um crescimento muito grande após a paralisação da Copa, veio muito bem, tá? Então tá com um time bem encaixadinho, bem bacana. O time do Bochum também é um time que quando joga em casa não tem grandes apresentações, tá? Nas últimas 10 partidas ele sofreu gol em 8 e teve um over HT nas mesmas 8, ou seja, é um time que não usa muito o fator casa como seu referência, tá? E o crescimento do Borussia Dortmund que eu disse pra vocês, marcou 2 gols ou mais nas últimas 5 partidas, marcou o primeiro nas últimas 4, marcou nas últimas 8, over 1,5 nas últimas 9 partidas, então é um time que vem bacana. E atenção nesse mercado aqui, ó. O time do Bochum, com todos os times que jogam contra ele, ele cedeu gols no 0,5 HT em 8 de 10. Já o time do Borussia Dortmund, ele marcou gols no 0T nas últimas 9 de 10. Então atenção, ambos os times pra gente ficar de olho aí no over gols HT, tá? Então vamos lá, vamos puxar aqui pra gente dar uma olhadinha. A média de gols do Bochum é de 1,60 feitos e a média de gols do Borussia Dortmund 2,10. Então pode ser um jogo bem aí de aberto, um jogo de bastante gols, tá? Geralmente quando o time do Bochum sai na frente, ele vence em 6 dela e nunca empata e nunca perde. É um time que tem um sistema defensivo bem bacana e um ataque matador, tá bom? Então vamos ficar de olho nesse jogo aqui, tá? O mercado que me agrada bastante aqui, eu já falo pra vocês, tá? Vamos puxar só os últimos jogos entre eles, tivemos 3 confrontos bem bacanas entre eles, tá? 3-0 pro Dortmund, tivemos um 4-3 pro Bochum jogando lá na Düsseldorf Arena, jogo bem bacana aqui em Dortmund, na Dortmund Arena, tá? Tivemos um 1-1 e tivemos um 3-1 Bochum, então assim, é um jogo muito pegado, é um jogo para gols. E por se tratar de um jogo de Copa também, vamos estar buscando o mercado de gols, porém o mercado de ambas marcam, ó, de 1,62, tá bem gostosinho, tá bem legalzinho esse aí, que nas últimas 4 partidas bateu lindamente essa linha, beleza, família? Bom, vamos sair da Alemanha, vamos dar um pulinho lá na Copa da França, temos bastante jogo, mas eu separei o melhor deles pra gente dar uma olhadinha, que é o jogo entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, jogo válido pelas oitavas de final da Copa da França, tá? 5h10 da tarde, lá em Marseille. Marseille que fez uma péssima campanha no jogo passado em casa contra o Nice, acabou perdendo de 3-1, vaias da torcida, a torcida saindo antes, e o PSG, que também quando joga vem dando umas tropeçadas absurdas, hein? Então vamos ficar de olho nesse jogo aqui, por se tratar de um jogo de Copa, primeiro de tudo, perdão, vamos olhar a escalação, porque a seguinte informação eu trago aqui para vocês. PSG, líder do campeonato francês, geralmente quando joga na Copa poupa alguns jogadores. Já o time do Olympique de Marseille, que é o vice-líder do campeonato, tá? Vem na bota do PSG no campeonato, tem como prioridade vencer a Copa da França. Então vamos ficar atento no mercado de gols, que é um mercado que me agrada muito após receber essa informação aqui no nosso particular, tá? Então assim, o Marseille vem completo, tem como a Copa da França como seu principal título da temporada, já que está um pouco afastado do PSG na classificação geral, beleza? Olha só, nas últimas 10 partidas do Marseille em casa, ele marcou em 10, ou seja, marcou gol em todas. E marcou o primeiro em 9. É um time que quando joga em casa, toma conta da posse de bola, trabalha bem a bola, não dá espaço para o adversário até começar a pressionar e fazer seu gol. Depois que faz o gol, tem uma tendência a recuar um pouquinho e explorar o contra-ataque com o Payet, com alguns belos jogadores que tem lá, beleza? E o time do PSG nas últimas 10 partidas marcou em 9 e não perdeu em 8, tá? E marcou 2 gols em 7 partidas, ou seja, apenas em 3 partidas não marcou 2 gols. Vejo eu um cenário para bastante gol por se tratar de um jogo de Copa, tá? Se a gente puxar aqui a média de gols do PSG, 5 gols na Copa e a média do Marseille, 1,5 por jogos, tá? Média de gols sofridos, 0, porque o Marseille ainda não sofreu gols ainda nessa Copa da França. É um time que tem uma defesa bem consistente, tá? Abrindo um parênteses aí, que no jogo passado contra o Nice tomou 3 em casa. Então é totalmente diferente o cenário de Ligue 1 da França, que é o campeonato principal, com um jogo de Copa que se decide em apenas um jogo, tá? Então é um jogo muito aberto, um jogo muito bacana, creio eu em um jogo para muitos gols. Os últimos confrontos entre eles, isso aqui a gente puxa os confrontos da Ligue 1, tá? Não jogo de Copa, porque não tivemos muitos jogos. 1-0 PSG, 2-1 PSG, tivemos um 0-0, um 2-0 e tivemos um 2-1 para o PSG. Então temos uma superioridade do PSG, até porque essa odd precificada aqui é odd 2, mas não me assusta muito pelo fato do PSG travar um jogo bem pegado aí, se poupar algumas peças, não levar tanto assim o seu time titular, por se tratar de um jogo de Copa, e a gente sabe que o PSG tem a Ligue 1 como
favorita aí como primeiro campeonato deles. E o jogo da Copa jogam com um time meio misto, mas o time misto do PSG é um excelente time, tá? Então vamos estar buscando o mercado de ambas marcam odd 1,57, essa odd tá um pouco baixinha, então quem quiser pegar de pré-live, eu já gosto de trabalhar na odd mínima 1,55, então 1,57 já vejo um pouquinho de valor, mas quem quiser esperar um pouquinho, vamos esperar começar o jogo, às vezes tem até mais valor a gente buscar esse ambas marcam no ao vivo, tá? Sai um gol do PSG ou sai um gol do Marseille, se retranca e o outro time vem amassando, essa odd tende a subir bastante, tá? Então vamos que vamos, essa é a diquinha da Copa da França, tá? Bom, 5 horas da tarde, se eu não me engano, 5 horas da tarde, temos um jogo da Premier League entre Manchester City e Leeds United, jogo também válido aí pela Premier League, se eu não me engano, 22ª rodada do campeonato. O Manchester United que vem em bela campanha, numa bela ascensão. Já falei pra vocês no vídeo passado, se não fosse o antes da Copa, o Manchester United estava brigando junto com o Arsenal pela liderança do campeonato, tá? Tem 21 jogos, 13 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, soma 42 pontos, exatamente 8 pontos atrás do Arsenal, porém o Arsenal tem um jogo a menos, tá? Então o Arsenal pode aumentar essa vantagem. Enfrenta um Leeds United que tá brigando pela zona de rebaixamento, saiu da zona de rebaixamento faz 2 rodadas e tá brigando ali com Everton e Bournemouth ponto a ponto, beleza? Como mandante, o time do Manchester United tem a terceira melhor campanha, perdeu apenas uma vez, empatou apenas uma vez e tem 8 vitórias. Isso se dá ao belo ataque do Manchester United, que o Rashford vem numa fase excepcional, Martial tá se encontrando, Antony jogando muita bola, Casemiro, a sustentação deles ali, tá? Porém não joga, foi expulso no jogo passado, teve uma treta lá. Então vamos ficar de olho. Bruno Fernandes jogando bem, o maestro do time, não tem como, tá? Então vamos ficar atento. Já o time do Leeds, quando joga como visitante, dá uma olhadinha aqui, tem uma das piores campanhas do campeonato, acumulou apenas uma vitória e 2 empates e no total 7 derrotas, tá? O time do Leeds, como eu falei pra vocês, é uma das piores campanhas da Premier League deles, tá? Não vejo nada que possa mudar esse cenário a favor do Leeds United, beleza? Se a gente der uma olhadinha aqui, nos últimos 10 partidas, o Manchester United marcou em 10 e marcou 2 gols em mais de 5 partidas, tá? Under 2,5, olha lá, acima de 2,5, over 2,5 em 8 partidas. Então é um time que vem fazendo muitos gols, tá? O único problema é que ele não ganha, ele não perde em 9. Então assim, é um time muito ofensivo e isso acaba dando um pouquinho de espaço para os outros times. Porém, o time do Leeds é um time que vem oscilando bastante, então não creio que vai ser um pouco páreo para o Manchester United, entendeu? Então vamos estar buscando aí a dupla chance, não, vamos estar buscando a vitória seca do Manchester United junto com o mercado de over 1,5 gols, tá? Aqui não está precificado ainda, mas acabei de dar uma olhadinha nas casas de apostas. Vitória do Manchester United e over 1,5 gols pagando odd 1,72, aquela oddzinha filé, aquela odd boa pra gente estar pegando, beleza? Bom, 4 horas da tarde nós temos a outra semifinal do Campeonato Mundial, o jogo válido pelo Mundial de Clubes. Al Ahly do Egito enfrenta o Real Madrid, o poderoso Real Madrid, que viajou com desfalques, hein? Courtois sentiu no aquecimento contra o Mallorca e foi cortado. Éder Militão não tá indo, Benzema não foi, o Mendy, lateral esquerdo, não foi, e eu acabei fazendo uma enquete lá no Instagram e muita gente disse pra mim que o favoritismo do Flamengo ficaria pau a pau ali com o Real Madrid depois desses cortes de bastantes jogadores titulares que o Real Madrid teve. Porém, o Flamengo deu aquela tropeçada linda, deu aquela pipocada sensacional hoje e não vamos ter Flamengo e Real Madrid na final. O Al Hilal já é o primeiro finalista, um time muito bom, em quem acompanhou aí viu. Então vai esperar agora o vencedor de Al Ahly e Real Madrid, tá? O Al Ahly não é um time muito bacana, é o melhor time do Egito, porém o time do Egito a gente sabe que o campeonato egípcio não é tão bom assim, é o time que tem mais títulos, é o time com maior prestígio lá no Egito, enfrenta o poderosíssimo Real Madrid. Aqui não tem muito o que falar pra vocês, não tem muito onde a gente tá correndo aqui, é vitória do Real Madrid, creio que o Real Madrid vai amassar, não vai acontecer o que aconteceu com o Flamengo hoje. O time do Al Ahly que joga contra o Real Madrid é muito inferior ao time do Al Hilal que enfrentou o Flamengo, tá? Tem um time muito restrito aqui, uma defesa muito fraca, então vitória do Real Madrid e pode buscar o mercado de over 1,5 gols ou over 2,5 gols, que é um jogo para muitos gols, beleza? E por último, pra gente encerrar, a gente tem o Campeonato Paulista, um jogo bem bacana entre Red Bull Bragantino e São Paulo, se enfrentam lá em Bragança Paulista às 7h30 pelo Campeonato Paulista, tá? São Paulo líder do seu grupo, Bragantino brigando ali pela liderança do seu grupo também, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Bragantino 10 pontos, Inter de Limeira 10 pontos e o Botafogo de São Paulo com 8. Tá um grupo bem embolado, porém o Bragantino quando joga em casa é bom, tá? O São Paulo, líder praticamente isolado do seu grupo, 11 pontos.
tem 3 pontos, né? 8, tem 3 pontos à frente do Água Santa. Água Santa que briga com o Mirassol ali por essa segunda vaga. Creio que o São Paulo vai ser o líder do grupo. Não tem mais como o Água Santa encostar, tá? São Paulo que conseguiu um belo resultado contra o Santo André no jogo passado, jogou muito bem desde o primeiro tempo e acabou fazendo gol no finalzinho de cabeça com o Alan Franco, tá? Mas vamos ficar de olho nesse jogo pelo seguinte motivo, tá? O time do Red Bull Bragantino é um time que quando joga em casa fornece muitos gols ao adversário, tá? E o São Paulo quando joga fora de casa vem fazendo bastante gols também. Se a gente colocar os últimos jogos do Bragantino em casa, a gente vê que tomou gol do Santo André, ganhou da Ferroviária, ganhou do Corinthians no Campeonato Paulista no primeiro jogo aqui, o Corinthians jogou muito mal, tomou gol do América Mineiro, tomou gol do Fluminense. Então quando joga em casa, por se tratar de um jogo, um time de muita molecada, um time que gosta de atacar bastante, sobra muito espaço atrás, tá? Então vamos ficar de olho nisso aí. Já o time do São Paulo, quando joga fora de casa, ganhou do Santo André, empatou com o Palmeiras, ganhou da Ferroviária, ganhou do Goiás, ganhou do Fluminense, então é um time também que vem marcando gols fora de casa, tá? Então vamos estar de olho no mercado de ambas marcam, tá precificado no odd 1,95 no pré-live já, odd muito bacana, vejo muito valor nisso, então podem pegar odd 1,95 para ambas marcam, essa é a última dica do dia e para mim um dos melhores jogos pra gente estar acompanhando amanhã pro mercado de cantos também, tá? Red Bull Bragantino e São Paulo, beleza família? Passar um recadinho para vocês, como vocês sabem, não deixem o dinheiro de vocês totalmente em uma casa de apostas. Aqui, ó, o pai indica para vocês sempre, Odds Sports é uma casa nacional, 100% nacional, depósito por Pix, saque por Pix. E hoje eu tava dando uma olhadinha no mercado lá, era uma das casas que estavam pagando o melhor mercado para a vitória do Flamengo. Todo mundo precificando o Flamengo com odd 1,30, 1,40. A Odds Sports precificou a vitória do Flamengo numa odd 1,52, beleza? Então façam um cadastro, clica aqui no link e faz um depósito lá, beleza? Espero que todos fiquem com Deus. Um excelente dia aí. Amanhã, quarta-feira, vamos pra forra. Aquele abraço. Fui, bebê!